Olá, querida criança! Nessa videoaula, nós iremos estudar os movimentos populacionais. Esse conteúdo está no capítulo 10 da apostila de Geografia do quarto bimestre. Primeiro, você sabe o que é população? População é o conjunto de indivíduos que vive em uma determinada área, ou seja, as pessoas que moram em um lugar é a população. Por isso que nós falamos em movimentos populacionais, ou seja, são os movimentos feitos pelas pessoas. Agora, o que é migração? Migração é o processo de deslocamento ou mobilidade com o objetivo de mudar de país, estado ou cidade. Prof, para tudo, explica direito. Explica numa linguagem mais fácil. O que é migração mesmo? Migração é quando as pessoas se mudam. Se mudam para outro país, se mudam para outro estado ou se mudam para outra cidade. Ah, ficou mais fácil agora, não foi? Bem, quando uma pessoa está no processo de migração, ela pode ter dois nomes ao mesmo tempo. Olha só. Quando ela sai do lugar onde ela mora, do lugar de origem, ela é um emigrante. Os emigrantes são as pessoas que saem do seu país, ou do seu lugar de origem para ir morar em outro. Mas quando a pessoa chega em outro país ou em outro lugar, ela está na condição de imigrante, porque ela acabou de chegar em um novo lugar. Então, todos que passam pelo processo de imigração são emigrantes quando estão deixando o seu lugar de origem, mas a partir do momento que eles chegam no lugar de origem, eles se tornam imigrantes. Então, vem comigo, presta atenção, olha só. Quando alguém sai do seu país para residir em outro, nós dizemos que essa pessoa está na condição de emigrante. Ela está emigrando, ela está deixando o seu país e chegando em outro. Agora, quando essa pessoa chega ao outro país para fixar residência nesse lugar, nós dizemos que essa pessoa é um imigrante. Então, ela já está no novo país, não é o país dela de origem, ela está na condição de imigrante. Agora, vamos continuar. Você sabia que existem vários tipos diferentes de imigração? Existe imigração definitiva, internacional, nacional, interestadual, interurbana. Existe imigração voluntária e involuntária, legal ou ilegal, e até migração entre o campo e a cidade e vice-versa. Nós iremos estudar rapidinho sobre esses tipos de migração. Vem comigo. A migração pode ser definitiva ou temporária. Quando uma pessoa muda para outro lugar e vai ficar lá para sempre, a migração é definitiva. Mas quando a pessoa muda para outro lugar apenas por um determinado período, ela planeja voltar para o seu lugar de origem, a migração é temporária. Às vezes, as pessoas decidem que vão embora para sempre, vão morar em outro lugar para sempre. É uma migração definitiva. Mas, às vezes, a pessoa vai só para estudar por um determinado período de tempo ou só para fazer um trabalho específico por um tempo, mas sabe que vai voltar. Então, essa migração é temporária. Mas as migrações também podem ser internacional ou nacional. Quando uma pessoa muda para outro país, a migração é internacional, porque é entre países. Mas quando a pessoa se muda dentro do próprio país, para um outro lugar, mas sem sair do seu país, dizemos que a migração é nacional. Quando uma pessoa sai do seu estado para mudar para outro, nós dizemos que é uma migração interestadual, porque é entre estados. Mas quando a pessoa sai da sua cidade para mudar para outra cidade dentro do mesmo estado,
nem vai sair do estado, só vai para uma outra cidade, dizemos que é uma migração interurbana, né? Porque a palavra urbana está relacionada à cidade. Então, sai de uma cidade, vai para outra. Então, essa é uma migração interurbana. Agora, você sabia que a migração pode ser voluntária ou involuntária? Quando a pessoa muda de livre e espontânea vontade, ou seja, ela aceita aquela mudança, nós dizemos que é uma migração voluntária. Mas quando a pessoa é levada para outro lugar contra sua vontade ou sem o seu consentimento, dizemos que é uma migração involuntária. Isso acontece nos casos de sequestro, às vezes acontece nos casos de extradição, onde uma pessoa é levada para outro lugar, para outro país contra sua vontade. Aí é uma migração involuntária. Mas as migrações que são feitas, né, de acordo com a vontade da pessoa, ela quis, ela aceitou se mudar, são migrações voluntárias. Você sabia que a migração também pode ser legal ou ilegal? A migração legal é quando a pessoa muda de acordo com as leis do local do destino. Então, ela sabe quais são as leis do lugar onde ela vai, referente à migração, e ela faz tudo direitinho. Vai com passaporte, com visto, permanece no local de acordo com as leis, com o governo sabendo da permanência dela. Agora, existem muitas pessoas que fazem a migração ilegal. Elas se mudam em desacordo com as leis do local de destino, ou seja, elas ficam lá sem o conhecimento do governo, sem o visto adequado, sem a documentação adequada. Podem até ser presas e extraditadas. O que é isso? É quando o país onde elas estão mandam elas embora para o país de origem contra a vontade delas. Aí é uma extradição, é uma migração involuntária. A pessoa não queria, né, sair de onde estava, mas como ela estava ilegal, em desacordo com as leis, ela acaba tendo que voltar para o seu lugar de origem. Você sabia que também existe migração entre o campo e a cidade? Quando a pessoa deixa o campo para viver na cidade, nós chamamos de êxodo rural. Antigamente, a maioria das pessoas vivia no campo e tinha trabalho para todos. Mas com a invenção das máquinas, dos tratores, das colheitadeiras, a quantidade de trabalho no campo diminuiu e as pessoas que viviam no campo foram obrigadas a deixar o campo e vir procurar trabalho na cidade, nas indústrias. Muitos deixam o campo e vêm para a cidade para estudar ou em busca de outros serviços que só existem por aqui. Nós chamamos esse movimento de êxodo rural, que é a saída do campo. Êxodo é saída e rural é relacionado a campo. Mas você sabia que também o contrário existe? Algumas pessoas deixam a cidade para viver no campo. Elas querem fugir do barulho, da violência, da poluição e acabam comprando propriedades no campo para ter uma vida mais tranquila. Esse fenômeno nós chamamos de êxodo urbano, que é a saída da cidade. Urbano está relacionado à cidade. Agora, existe outro tipo de movimentação da população, que é a migração diária. A mobilidade diária de pessoas, chamada de cotidiana ou habitual, não é considerada uma migração. Por mais que a gente chame de migração diária, não é considerado uma migração, pois não há mudança de residência. Ou seja, a pessoa não muda de casa porque ela tem que ir para outro lugar todos os dias para trabalhar ou estudar. Mas é uma movimentação populacional também, e nós vamos entender por quê. Olha só, entretanto, essa migração diária pode ser analisada no contexto de deslocamento de muitas pessoas nas grandes cidades. Para que isso aconteça, é necessária uma grande estrutura de transportes nos dias úteis. Geralmente, os trabalhadores e estudantes que vivem em cidades ao redor das capitais deslocam-se diariamente para estudar e trabalhar. Acrescenta-se a esse grupo pessoas que se deslocam esporadicamente para a realização de várias atividades,
como compras, serviços em geral, lazer e etc. Então, muitas pessoas deixam a sua cidade e vão para outra cidade próxima todos os dias para trabalhar, para estudar e para ter outros serviços, como consultas médicas, compras e etc. Esse movimento não é considerado uma migração, porque a pessoa não muda de casa, ela só deixa sua casa temporariamente, vai para outra cidade para trabalhar ou estudar e depois volta. Mas é um movimento populacional, porque exige uma grande infraestrutura, rodovias, carros, ônibus, gera bastante trânsito, né? E por isso também é uma movimentação populacional. Esse fluxo intenso de pessoas faz com que seja necessário o desenvolvimento de meios e vias de transporte mais rápidos e que comportem um grande número de pessoas, como os metrôs, corredores exclusivos de ônibus e transporte hidroviário, com o objetivo de reduzir o tempo de deslocamento das pessoas e o número de veículos nas ruas. Também é considerado um movimento diário aquele vivenciado por trabalhadores que moram em cidades próximas e nas zonas rurais, locais de prática de agricultura em grande escala. Em geral, esses trabalhadores se deslocam diariamente de casa para as lavouras e vice-versa, em transportes fornecidos pelo empregador nos períodos de colheita ou plantio. Então, pessoal, esse último movimento populacional, chamado de migração diária, não é uma migração porque a pessoa não troca de casa, né? Ela não deixa de morar em uma casa e passa a morar em outra. Mas é um movimento populacional porque a pessoa tem que deixar sua casa temporariamente, ir para outro lugar para trabalhar ou estudar. Mas, diferente das outras formas de migração, essa não é considerada uma mudança de domicílio, né? A pessoa não muda de casa, ela apenas se ausenta da sua casa. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre os movimentos populacionais. E agora, siga com atenção os próximos passos. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau!